Amém. Sejam bem-vindos. Sente-se, por favor. Isso. Deus abençoe. Mais uma quarta-feira especial. Tudo bem com vocês? Alguns eu vi no domingo apenas. De domingo para cá, como passaram? Na bênção? Se nós estivermos realmente na orientação de Deus, por mais que lutas se levantem, nós veremos Deus trabalhar, irmãos. Nós veremos Deus trabalhar. Deus nunca deixa o justo desamparado. Só não é amparado aquele que não olha realmente para o Senhor. A Bíblia nos ensina, a palavra do Senhor através do profeta: olhai para mim, vós todas as nações, e sereis salvos. Então há salvação. E quando a Bíblia fala salvação, eu não posso ter só aquela visão futurista, né? Aquela coisa, do último dia. Sim, esta Cristo comprou para nós com seu sangue. Ele derramou o seu sangue, Ele nos lavou, Ele nos purificou e somos salvos em Cristo Jesus. Mas salvo também de toda e qualquer situação que te ofereça perigo. Ele pode lhe ajudar, Ele pode lhe abençoar. Se continuarmos assim, você me ouve bem? Sim? Estão me ouvindo bem? É porque já mexeram no meu microfone, está diferente. Eu ouço aqui, eu já sei que está diferente, irmãos. Mas você me ouve bem? Quem fica muito alto para mim fica perfeito aqui. Mas eu, como eu não ouço para cá, eu imagino que não está. Estão ouvindo então? Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar com vocês a respeito de algo que a pessoa na presença de Deus ela precisa ter. Se o que você espera receber de Deus, você precisa, irmão, saber de algo, daquilo que nós vamos falar aqui hoje. Sabe? Você precisa saber disso que nós vamos meditar hoje. Então, não fique desligado agora, ouça a orientação da palavra do Senhor, eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Vamos lá? Provérbios, capítulo 20, nós vamos ao versículo 21. Provérbios, capítulo 20, verso 21. Irmãos, eu acabei de chegar agora, nesse exato momento. Chegamos, estive em Cuiabá ontem, hoje, tive que parar no meio do caminho, que a dona Mari não ficou muito legal, eu tive que dar um tempo, mas está bem, agora está bem, graças a Deus, está tudo em paz. Deus é fiel, irmãos, Deus é fiel. Então nos abençoou, nos guardou e eu pude chegar a tempo para estar com vocês aqui, tá? Mas glória a Deus. Provérbios capítulo 20, verso 21, diz o quê? Olha só, irmãos. Entrando-se apressadamente. A sua Bíblia diz entrando-se apressadamente? Não, a tradução é diferente. O que diz então a sua Bíblia? Posse antecipada de uma herança. É isso? A posse antecipada de uma herança. Tudo bem, mas vamos lá. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança. Vai dar a mesma coisa. No princípio, o seu fim não será o quê? Bendito. O seu fim não será abençoado. A posse antecipada de uma herança. Porque quem está em Cristo, ouçam, quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele tem direito a uma herança. Da parte de quem? De Deus, que é Pai. Então nós temos direito do que? A herança. Só que eu preciso, se o que eu estou esperando receber vem de Deus, eu tenho que ter essa visão, que se eu tomo posse adiantado de uma herança que me pertence, no início de algo, o final não será bendito. Então o que eu e você precisamos aprender? Que quem espera algo de Deus, precisa saber esperar o momento certo. O momento certo. A hora ideal. E ela não é, irmãos, estipulada por mim ou por você.
nós apressaríamos todas as coisas. Queríamos já nos assentar em todos os tronos, sem primeiro passar por todo o processo necessário para ser realmente rei. Eu digo que quando Deus escolheu Davi, que ele ungiu Davi para ser rei, Saul ainda reinava. E depois que Davi foi ungido, irmãos, demorou quase 40 anos para ele assumir o reino. Quase 40 anos. O Saul fazendo tudo errado. Mas o Davi teve que passar por todos os processos, até que ele estivesse realmente o quê? Pronto para ser rei. Ele tinha o que Deus esperava, que era o quê? Coração de rei. Então Deus agora ia prepará-lo para ser um rei. Saul, irmãos, ele já tinha o reino, mas não tinha um coração segundo a vontade do Senhor, não tinha um coração de rei segundo Deus esperava que ele tivesse. Então, não adianta eu tentar apressar as coisas, eu tentar, irmãos, uma forma, de qualquer jeito, o quê? Assumir uma herança. Meu Deus, está escrito, é direito meu. Claro que é direito seu. A Bíblia declara isso. Se a Bíblia nos diz, irmãos, que é nosso, é direito seu. Agora, eu preciso esperar o momento o quê? Correto. Como Davi ensinou no Salmo, né? Número 40, esperei com paciência em quem? No Senhor. Mas eu tenho que esperar em quem, irmãos? No Senhor. Porque tem a forma certa também de esperar. Não é aquela coisa, irmãos, de esperar como? Cruzados os braços, Como eu sei que vai ser quando Deus quiser mesmo, então eu vou ficar aqui, de braços cruzados, esperando. Não, esperar no Senhor, irmãos. Esperar no Senhor é estar na sua palavra, esperar no Senhor é esperar em oração, esperar no Senhor é esperar, irmão, sabe, dentro da sua orientação, sem sair do seu caminho. E não adianta eu imaginar que a coisa vai acontecer na minha vida agora, já, nesse momento, nesse instante, a não ser que chega um momento para você. O que eu e você temos que ter a preocupação? Estar na presença de Deus, aceitar os caminhos pelos quais o Senhor está nos conduzindo. Porque em todos os caminhos pelos quais passamos, Deus trabalha em nosso coração, Deus nos ensina, irmãos. Todos os caminhos. A não ser que no meio do caminho eu me desviei por um caminho errado, aí pronto, bom, aquele não é mais o caminho de Deus. O que eu preciso fazer? Voltar. Mas se eu estou neste caminho, eu posso enfrentar tempestade, lutas, batalhas. Deus nunca vai deixar desamparado. Então todos nós precisamos entender que existe o quê, irmãos? Um momento correto. Não fique ansioso. Não ande ansioso. A ansiedade, irmãos, tem tirado a bênção de muita gente. A ansiedade, a pressa, sabe? Não, cuidado com a ansiedade. Quem aguarda algo de Deus tem que tirar a ansiedade do coração. A Bíblia diz para lançarmos sobre Ele a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Por mais difícil que esteja o caminho, Deus tem cuidado de você. Você acredita nisso? Sim ou não? Então diga, por mais difícil que seja o caminho, Deus tem cuidado de mim. Sim, Ele tem cuidado de você. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade, lança sobre Ele essa preocupação demasiada de seu coração, lança sobre Ele o desespero, lança sobre Ele. Por quê? Porque Ele tem cuidado. Deus sabe trabalhar. Tudo que é de Deus, irmãos, que foi preparado para que seja uma bênção, tem que vir no momento certo. Porque as coisas que são antecipadas tornam-se uma maldição, tornam-se um problema. Todas as coisas que nós antecipamos ou tentamos antecipar, damos um jeito, ao invés de tornar-se uma bênção, torna-se uma maldição. Eu vou te mostrar alguns casos de pessoas que o quê, irmãos? Que anteciparam algo. E aí o que aconteceu? O que era para ser bênção na vida dele tornou-se um problema. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 14. Vamos lá? Segundo Samuel, capítulo 14. Versículo 37.
Até ali. Capítulo 14. É que eu estou errado aqui. Ok. Aqui, irmãos, nós temos a história do Absalão, tá? O versículo é o 27, não 37. 27. O Absalão, ele era filho de Davi, filho de uma das esposas de Davi. O Absalão, ele era filho do rei. Filho do rei. E não era o principal para ser rei. Poderia acontecer. O rei poderia escolhê-lo, como poderia escolher qualquer um dos seus filhos. Qualquer um dos filhos do rei poderia, qualquer um dos príncipes poderia ser o rei. Mas o Absalão, ele caminhou e ele viu algumas coisas das quais ele não se agradou. Por exemplo, o Absalão tinha uma irmã, seu nome era Tamar. E Davi tinha outros filhos. Um dos irmãos, por parte de pai de Absalão, irmãos, afeiçoou-se a Tamar, irmã de Absalão. E ele então, sem compromisso com nada, sem pensar nas consequências, violentou a irmã do Absalão. E ela ficou envergonhada, porque depois de ter feito aquilo, Absalão fez o quê, irmãos? A dispensou. Dispensou, mandou embora. E o Absalão esperava da parte de Davi o quê? Um castigo para esse irmão. Mas a Bíblia declara, irmãos, que Davi acabou não fazendo nada. E o Absalão foi, guardando o ódio por aquilo que havia acontecido com a sua irmã. Tomando as dores de sua irmã, passado algum tempo, ele convida todos os seus irmãos por parte de pai. E este que havia, irmãos, ali violentado sua irmã, o que o Absalão faz? Depois que ele já tomou muito vinho, Tomou muito vinho, o que o Absalão faz? Ele mata o seu irmão. Matou o seu irmão. Resultado, ele precisou ir embora. Davi o expulsou daquele lugar. E nesse caso, irmãos, ele se sentia muito prejudicado. Por quê? O erro na visão do Absalão era do Davi, que não tomou uma atitude com seu filho pelo que ele tinha feito. Às vezes, um erro nosso coloca todas as coisas a perder. Uma falha. Existia uma lei para situação como esta. Existia uma lei. Se fosse qualquer outro homem no reino, o que o Davi faria? Aplicaria a lei. Mas este era quem? Seu filho. E o que foi que ele fez? Vista grossa. Vista grossa. Como é que eu posso aplicar a lei em outras pessoas se o que o meu filho faz eu não levo em conta? O Absalão ficou muito bravo. Muito bravo. Depois ele ainda foi expulso, ele pagou o preço por aquilo que fez, ou seja, Davi aplicou uma sentença contra o Absalão, que havia matado seu irmão, mas não aplicou uma sentença contra seu filho, que havia violentado a sua meia-irmã. E o Absalão falou: poxa, por que só comigo? Se nós olharmos o que Absalão estava sentindo, algumas pessoas vão chegar a dar razão a ele e falar: poxa, eu no lugar dele teria o mesmo sentimento. Mas é aí que eu lhe digo, é o momento de ter coração segundo o coração de Deus.
Aí é a hora do Senhor o que, irmãos? Preparar corações segundo o que? Sua vontade. O Absalão ficou muito bravo, mas ele não podia de forma alguma trabalhar contra a orientação e ordem do seu pai. Ele poderia chegar diante de Davi e exigir aquilo: pai, ou rei, não sei como tratava, né? Rei, aconteceu isso e isso, e a situação vai ficar dessa maneira. Mas não, ele tomou as dores e agiu precipitadamente, e nunca tirou do coração o desejo de quê, irmãos? De assumir o reino, de ser rei. Todos nós queremos vencer, mas poucos queremos permitir que o nosso coração seja trabalhado para ser segundo a vontade do Senhor. Todos nós queremos ver Deus agir nas nossas vidas, queremos assumir a nossa posição, queremos alcançar as promessas de Deus para nós, mas não permitimos que as situações da nossa caminhada façam com que o nosso coração, o que, gente? Seja segundo a vontade de Deus. O Absalão viu tudo aquilo, e ele tomou as dores, ele tomou a decisão, ele fez justiça com as próprias mãos. Ele fez justiça. Lembre-se de uma coisa: na ira do homem não opera a justiça de quem? De Deus. Deus não tem como trabalhar se eu já fiz algo, se eu já dei um jeito. Na minha ira, na minha raiva, Deus não tem como fazer justiça na minha vida, porque não é justiça contra os meus adversários, isso eu deixo para o Senhor julgar, mas na minha vida tem que haver justiça. Deus não permite que o justo continue sendo envergonhado. Mas como eu ando irado, como eu ando cheio de tramas no meu coração, como é que estava Absalão? Irado, cheio de planos errados em seu coração, cheio de pensamentos malignos, matou seu irmão. É o que aconteceu, irmãos, ele foi expulso de Jerusalém. Aqui no versículo 27, diz aqui, também nasceram a Absalão 3 filhos, e uma filha cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele. E enviou ainda a 2ª vez, contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: vede ali um pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, tem cevada nele, ide e ponde fogo. E os servos de Absalão puseram fogo no pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: por que puseram os teus servos fogo no pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: vem para cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe: para que vim a Gesur? Melhor me for estar ainda lá. Mas agora veja eu a face do rei, se há ainda em mim alguma culpa, que ele me mate. Veja que quando ele quis ver o rei depois de 2 anos, Davi não olhava para ele. Davi não, irmão, não fazia caso dele, mas não fazia mais. Não, olha, ele lembrava do Absalão, sofria com aquilo, mas também não o procurava. O que o Absalão fez? Eu preciso entrar na presença do rei. Ele fez o quê? Ele chama Joabe, que era ali o comandante de Davi, desde o princípio, homem valente, mas o que o Absalão faz? Joabe, avisa o Joabe que eu quero falar com ele. 1 vez, não veio. 2 vezes, não veio. 3 vezes, não veio. O que ele falou? Ele não vem? Pôs fogo no campo do Joabe, pôs fogo, irmãos, na seara do Joabe, queimou, irmãos, todo o campo do rapaz. Quando Joabe está pegando fogo no seu campo, que ele vem, o que aconteceu? Foi o povo do Absalão. Ele vai lá no Absalão: Absalão, que história é essa, rapaz? Você colocou fogo no meu campo. Uai, eu mandei te chamar 3 vezes, por que eu estou fazendo aqui se o rei não fala comigo? Eu poderia ter ficado lá onde eu estava. O que eu estou fazendo aqui se o rei não fala comigo? Eu quero entrar na presença do rei. Veja que ele nunca, uma coisa que o Absalão não tinha, irmãos, era a capacidade de esperar.
O Absalão não sabia esperar o momento certo das coisas. Ele queria tudo, mas não sabia esperar por nada. Precipitado, ansioso, irado, cheio de alguns sentimentos ruins, sabe? Se a coisa não saísse do jeito dele, se ele não fosse atendido imediatamente, se ele não fosse naquele instante atendido, ele dava um jeito, ainda que ele prejudicasse alguém. Aliás, às vezes nós nem pensamos no mal que fazemos, o que estamos fazendo às pessoas à nossa volta. Às vezes nós não percebemos. Por quê? Eu simplesmente quero ver o meu problema resolvido. E se é para resolver o meu problema, não importa quantas pessoas vão sofrer à minha volta. Então eu preciso ter esse cuidado. Para quê, gente? Para orar a Deus, para ouvir Deus. Porque o plano do Senhor Deus nunca foi individual na sua vida. E hoje, se tratando de família, o plano é para você e para toda a sua casa. É para você e todo o seu lar. Então o plano ele é coletivo. E não envolve, irmão, sabe, prejudicar A, B, C ou D. Deus quer lhe ajudar, Deus quer me ajudar. Mas o Absalão tinha esse problema que muitos de nós temos hoje, que é a dificuldade de aguardar Deus agir, meu irmão. Ah, está demorando, Deus não vai fazer. Ah, está demorando, como se Deus fosse cego, surdo e mudo, porque ele não consegue nem ouvir o que Deus diz. Vocês estão compreendendo? Sim ou não? Por que às vezes nós tentamos antecipar as coisas e o que era para ser uma bênção torna-se uma maldição? Como nós vimos em Provérbios, porque toda herança antecipada, o final dela não será bom. Então tem situação que para nós era para ser o quê? Uma bênção enorme, mas o final torna-se uma maldição. Por quê? Porque nós não sabemos esperar Deus trabalhar. Olha a ação do Absalão, não soube esperar Deus entrar com providência, ele não soube entrar pelo caminho correto e falar com Davi, ele fez justiça com as próprias mãos, expulso, pagando o preço por aquilo que ele tinha feito. O que ele fez? Tentou voltar à presença do rei à força. Sabe, irmão, se eu e você queremos algo, não dá para ficar forçando uma situação. Ore a Deus, Senhor, é o que é necessário, o Senhor vai me abrir essa porta em nome de Jesus. Forçar uma situação, forçar para que, sabe, alguém venha a mim, para que alguém fale, para que alguém veja, eu não posso. O Absalão tinha isso. E vai Joabe, o que o Joabe fez? Joabe foi lá falar com o rei. Aí, ó, versículo 35. Então entrou Joabe ao rei e assim lhe disse. Então chamou a Absalão, e ele entrou ao rei, e se inclinou com o seu rosto em terra diante do rei. E o rei o quê? Beijou o Absalão. Por que o rei beijou o Absalão? Você sabe por quê? Porque antes do Absalão fazer tudo isso, o coração do rei já estava o quê, irmãos? Voltado para quê? Para perdoar o Absalão e recebê-lo novamente. Era só Absalão aguardar mais um pouquinho, mas ele deu um jeito, fazendo o quê? Pôr no fogo no campo do Joabe. Ou seja, ele fez mal a alguém. O Joabe naquele momento não disse nada, ele foi lá e falou com Davi, o Davi aceitou o Absalão, mas o Joabe ficou com todo o prejuízo do seu campo. Com isso ele já tinha algo no seu coração contra o próprio Absalão. Lembre-se que um abismo vai sempre chamar um outro abismo. Um abismo vai sempre chamar outro abismo. Aí, você vem ao capítulo 15 aqui, o Absalão começa, irmãos, uma rebelião. Olha o que o Absalão faz aqui, desde o versículo 1, olha só. E aconteceu depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava de uma banda do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao juízo, ao rei a juízo, o chamava o Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu?
dizendo ele: de uma das tribos de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: o que, gente? Veja, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. E dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz nessa terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a mão e pegava dele e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim o que, irmãos? Furtava. Roubava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu que ao cabo de quanto tempo, gente? Quanto tempo, pessoal? 40 anos, que o Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrão o meu voto que votei ao Senhor. Veja que ele não tinha paciência para esperar as coisas acontecer na vida dele, mas quando ele fazia um plano ruim, ele tinha paciência de esperar alcançar os seus objetivos, sim ou não? Você percebe que às vezes a pessoa fala: pastor, eu não tenho mais paciência com fulano, eu não tenho mais paciência com Beltrano, eu não tenho mais. Mas, meu irmão, eu não tenho mais paciência nessa situação, minha paciência acabou. É só surgir uma outra coisa favorável para ele, que aí a paciência aumenta. Sabe? A paciência aumenta. O Absalão, que não tinha paciência, era ansioso, fazia tudo do jeito dele, mas quando era para aquilo que ele tinha planejado, ele tinha o que, irmãos? Paciência para quê? Trabalhar no seu plano. Entenda. Sabe aquela coisa de falar, fulano é paciente, mas paciente para quê? Para trabalhar dentro daquilo que está no seu coração, do desejo do seu coração. Mas para os planos, propósitos, orientações da obra do Senhor, aí ele fica impaciente. Por quê? Porque não foi ele que fez o plano, não foi ele que planejou as coisas. Ele sabe aquela pessoa que ela tem medo de não estar no controle da situação? Que se a coisa não for do jeito dele ou do jeito dela, nada vai acontecer. Infelizmente é assim que estamos servindo a Deus hoje, meu irmão. Queremos tudo que Deus pode nos dar, mas não queremos nos submeter à orientação que a sua palavra nos traz. Falamos das pessoas. As pessoas querem só as bênçãos, mas não querem o abençoador. Será que nós estamos querendo realmente o abençoador? Temos paciência no momento em que uma palavra do Senhor fala conosco? Se é um assunto que confronta o interesse do seu coração, a nossa paciência é a mesma? Ou quando aquele assunto, irmãos, parece que está apenas lhe confrontando, a pessoa começa ficar, irmãos, sabe, inquieto, aí não quer ouvir mais. Por quê? Porque não foi o plano que ele fez. E se não estiver dentro dos projetos do Senhor, irmãos, Deus não tem como ser com essa pessoa. O Absalão tinha o desejo de ser rei, mas seria rei como? Pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios meios. Sabe? Para arquitetar o plano e fazer ele, irmãos, acontecer, o que o Absalão teve paciência? 40 anos. Aí as pessoas iam chegando para falar com o rei. É mais ou menos assim, eu estou aqui na igreja, aí eu tenho o Barnabé, está me ajudando. Aí você vem aqui e fala assim, olha, eu gostaria de falar com o pastor. O Barnabé fala, ó, é só com o pastor? Não, eu precisava de uma oração, sabe, uma orientação. O Barnabé falava assim, olha, faz o seguinte, é difícil falar com o pastor, sabe? Ele não é muito ficar atendendo as pessoas, não. Ele é muito ocupado, sabe?
Mas se você falar comigo, eu vou resolver a situação para você. E aí você começa a conversar, não, seu Barnabé, assim, assim, assim. Aí ele te olha e fala, não, olha, porque a Bíblia diz assim, assim, você pode orar dessa maneira, e eu vou te ajudar em oração. Aí a pessoa olha para ele e fala, ô irmão, o senhor também é uma bênção. E não, que isso, sou nada não. O senhor deveria ser pastor aqui nessa igreja. Quem me dera ser pastor dessa igreja, porque se chegasse para mim causas assim, eu resolveria rapidinho, né? Seu Barnabé, eu quero uma visita. Dá para falar para o pastor? Irmão, o pastor está muito ocupado, mas eu vou lá te visitar, eu vou lá fazer. E quando você dizer, seu Barnabé, muito obrigado, não, fica tranquilo, a gente faz isso, é para a glória de Deus. Mas se eu fosse o pastor dessa igreja, as pessoas não ficariam sem visitas, as pessoas não ficariam sem atendimento, as pessoas teriam quem as ouvisse. Mas esse pastor aí não faz isso não, ele nunca tem tempo, está sempre cheio de coisa, está sempre e tal, o pastor não quer te ouvir não, ele não vai te ouvir, fala comigo. O que ele está procurando fazer, se o Barnabé fizesse isso? Ele está querendo o quê? Ganhar o coração da pessoa. Aí amanhã o que ele faria? Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu não posso ser chamado seu pastor enquanto eu estiver auxiliando o pastor aqui. Agora, se estiver na minha igreja, no meu lugar, e se você vier comigo, aí eu vou te pastorear como você merece, que você é uma ovelha digna de um pastor que cuide de você, de um pastor que te ajude, de um pastor que ore com você na madrugada, de um pastor que não durma, sabe? De um pastor assim, de um pastor assim. E eu sou essa pessoa. Ele já trabalhou, já conversou e tal, e a pessoa já ouviu. Daqui a pouco, onde está a pessoa? Junto com quem? Com o seu Barnabé. Não, que ele não faz isso não, né, Barnabé? Barnabé nos ajuda bastante aí. Mas um exemplo, gente, era o que o Absalão fazia. Eu quero falar com o rei. Não, o rei ali não pode te atender não. Tem muita causa, olha, o rei tem tanta coisa, a sua causa é boa, a sua causa é boa, mas não tem quem julga a sua causa, não tem quem julga a sua causa, não tem quem seja por você, sabe? Se eu fosse o rei, eu resolveria o seu problema. A pessoa ia embora pensando o quê? Puxa, por que o Absalão não é o rei, e sim o Davi? Por que o Absalão não é o rei? Poxa, Davi eu não consigo nem chegar a ele, mas o Absalão nem dava recado que tinha gente ali, o Absalão nem dizia nada, por quê? Ele já queria realmente roubar o coração de quem? Do povo, porque era o seu plano para estabelecer o próprio reinado. Irmãos, ele era filho do rei, e havia possibilidade dele ser rei, sim ou não? Havia ou não havia? Mas por que ele não tinha, irmãos, paciência para esperar o momento de Davi escolher ele? Porque ele sabia que pelas coisas que ele tinha feito, porque ele foi precipitado em outras situações, pelas coisas que tinham acontecido, Absalão nunca seria rei se dependesse de Davi. E aí um outro problema nosso, nós achamos que dependemos da avaliação de quem? Das pessoas. E aí tentamos dar o nosso jeito, porque aqui eu nunca vou conseguir nada enquanto fulano estiver aí, aqui eu nunca vou conseguir vender porque essa pessoa me barra, aqui eu nunca vou conseguir comprar porque aquele me poda, eu nunca vou conseguir crescer nessa empresa porque essa pessoa faz isso, a minha família nunca vai ser abençoada, ou eu nunca vou conseguir ser ninguém, por quê? Por causa dessa pessoa, e por aí afora vai. O Absalão poderia colocar em seu coração: Senhor, eu andei tão errado, eu precipitei,
Eu não respeitei a ordem do rei, eu nem pedi a opinião do rei, matei meu irmão. Fiz o que era mal. Mas, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero viver uma mudança na minha vida. Eu quero ter um coração segundo a tua vontade. Mas preciso de tua ajuda. Meu irmão Davi poderia nunca mais olhar para o Absalão. Mas se ele tivesse, irmãos, o desejo e buscasse uma mudança, o seu coração fosse transformado, o próprio Deus pegaria o Absalão e colocaria no reino. Porque se tem alguém que não julga a aparência, é Deus. Se tem alguém que não olha, irmãos, status, é Deus. Se tem alguém que não unge capa, é Deus. Se tem alguém, irmãos, que não abençoa exterior, é Deus. No exterior, alguém pode me olhar e dizer o quê? É o mesmo Absalão. Mas no interior só Deus sabe como está. Por isso você precisa ter a visão, eu preciso ter, nós precisamos ter a visão de ir sempre a quem? A Deus. Mas o Absalão tinha um plano. E ele começou a roubar o coração das pessoas. Pois bem, ele roubou, né? E sabia que ele já não era mais o filho preferido de Davi, que Davi colocaria outro rei em seu lugar. Aí o que acontece? Depois de tudo isso aconteceu, ele foi a Hebrom, mentiu para Davi, o Absalão teve por lá, e aí diz aqui, olha só, versículo 11, e de Jerusalém, capítulo 15, verso 11, de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua o quê? Simplicidade, porque nada sabiam daquele. Sabe, o problema de sermos simples demais é porque tem coisa que você ouve e você não vê malícia. Tem coisa que acontece e você não vê a maldade. O pessoal reuniu, o Absalão falou, não, vamos comigo, vem comigo e tal, vai ser bom, olha, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que estar comigo. Mas na simplicidade do coração, quem estava convidando aquele pessoal? Era o filho do rei, sim ou não? O que eles disseram? Tudo bem. Nem sabia o que estava acontecendo, mas o Absalão estava preparado para quê, irmãos? Para dar o golpe, seria o golpe de Estado, né? E tomar o reino. Na simplicidade os homens seguiram. Por isso que você e eu precisamos ter uma visão, gente. Ou nós obedecemos à palavra, ou nós seguimos na simplicidade e perdemos a bênção de Deus nas nossas vidas. Na simplicidade nós nos doemos por tantas coisas. Na falta de entendimento, na falta de sabedoria nas situações, nós ficamos presos a tantas coisas. Seguimos ou andamos, irmãos, acompanhados de pessoas que imaginamos que vai nos levar para mais perto de Deus, mas nos leva para mais distante. Por quê? Porque a pessoa tem um título. Porque a pessoa tem um título, porque a pessoa, ele pregou a palavra, porque um dia, irmãos, prenda-se ao que a Bíblia ensina. Apegue-se àquilo que está escrito. Apegue-se àquilo que o Senhor tem lhe falado, porque se nós nos apegássemos tanto à palavra do Senhor, como quantas vezes nos apegamos às pessoas e às suas justificativas, irmãos, nós não ficaríamos sem provisão. Se nos apegássemos tanto à palavra do Senhor, quanto nos apegamos às vezes aos homens, às pessoas. Respeito temos que ter por todos sempre, né? Sempre. Agora, irmãos, o meu apego é a quem? É a palavra do Senhor. Hoje, já que eu falei o José e o Barnabé aqui, hoje caminhamos juntos, eu e o Barnabé. Mas se amanhã ele tomar uma decisão do que, irmão? Seguir um outro caminho, eu vou respeitar o caminho dele.
Vou respeitar. Eu não vou deixar de ser irmão em Cristo do Barnabé de jeito nenhum. Mas, meu irmão, não espere que será a mesma coisa. Não espere que vai ser a mesma coisa, que eu vou ficar, ô Barnabé, bom dia Barnabé e tal. Não dá. Não tem condições. Sabe? Ele tomou um outro caminho. Não tem jeito. Meu irmão, Deus te abençoe, vai na paz, que Cristo esteja contigo. Mas não dá, gente. Andarão dois juntos, se entre eles não houver acordo? Eu acho que do momento que a pessoa toma uma decisão, é porque ela já não está em o quê? Em acordo. É verdade ou não é? Sim ou não? Por que eu vou ficar tentando, irmãos, né? Não, se ela não está de acordo, poxa, cada um é livre. Mas às vezes, na simplicidade, seguimos o que, irmãos? Não o que a palavra diz, mas seguimos a justificativa das pessoas. Porque eu fui muito prejudicado nessa situação, dei a minha vida por isso e por aquilo e tal. Por isso eu digo sempre a você, irmãos, nunca tome uma decisão ou faça qualquer tipo de julgamento sem primeiro ouvir duas partes. Você pode estar sendo simples e ao mesmo tempo injusto. Eles ouviram Absalão, vamos embora. É o filho do rei, então nós vamos. É o filho do rei, então nós estamos indo, não tem problema. Mas nesse momento o Absalão estava pensando no quê, irmão? Já dar o golpe. Estava pensando já, irmãos, em agir na vida daqueles homens. Eles na simplicidade. Aí, diz o quê? 12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Giló, estando ele sacrificando os seus sacrifícios. E a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com o Absalão. Então vem o mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um de Israel segue quem, gente? Absalão. E disse Davi aos teus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar de diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de... Aí o Absalão queria o quê, gente? Não era o reino? Quando o pessoal falou, Davi, o povo está seguindo quem? O povo está seguindo quem? Absalão. Isso aqui, irmãos, isso aqui é para aprender. O povo está seguindo Absalão. O que o Absalão quer? Ele quer ser rei. O que o Davi fez? Vamos lutar. Não, ele chamou seus homens. Vem cá, gente. Vamos embora. Antes que o Absalão chegue. Eu não vou ficar aqui não. Ele quer o reino? Eu vou entregar o reino para ele. É isso que ele quer? Eu vou entregar. Pastor, Davi estava com medo do Absalão. Não. Olha o versículo próximo aí, ó. O outro versículo que diz: então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus, para tudo quanto determinar o nosso Senhor. Pessoal, vamos embora e tal. Davi, os valentes. Ei, Davi, nós estamos aqui para aquilo que determinar. Vamos embora? Vamos para a batalha? Eles estavam prontos para quê, gente? Para lutar. Mas o Davi fez o que, irmãos? Ele estava mais uma vez com a sua atitude ensinando, dizendo o quê? Eu estou neste reino, não foi por escolha minha. Quem me colocou foi Deus. O Absalão quer? Então deixa ele assumir. Se Deus quiser que ele fique, ele vai permanecer. Se Deus não quiser, quem vai tirá-lo? Deus. Sabe o que é isso, gente? Confiança.
Você tem certeza de que aquilo que você tem foi Deus que te deu? Você tem certeza que aquilo que você é foi Deus que fez? Como assim, pastor? O que eu sou, a pessoa que eu sou, foi Deus que me moldou assim, ou ainda sou assim por conta própria? Porque se as minhas atitudes, se o que eu tenho feito, se as nossas atitudes, elas têm o amparo da palavra do Senhor, ninguém leva o que é seu. Ainda que por um tempo, irmãos, te tirem dali, mas ninguém leva o que é seu. Sabe por quê? Porque quem estabelece é o Senhor e quem tira é só o Senhor. Só o Senhor. Ali o Absalão vinha para quê? Para tirar o Davi. Mas o Davi, quando soube que ele vinha, fez o quê? Ele quer? Está aqui o reino, está aqui tudo. Eu vou para onde? Eu vou embora. E vou ter paciência de deixar Deus o quê? Agir. Então o Absalão queria o que Davi tinha, mas nunca foi o que Davi era. E aí eu chego ao ponto da mensagem, porque às vezes nós invocamos a promessa de Deus, sim ou não? Ah, pastor, Deus abençoou José, Deus vai me abençoar. Pois é, mas você conheceu o coração de José? Você viu que o José, na hora de perdoar, ele fez o quê? Ele esqueceu, ele não lembra. Olha, Deus me fez o quê? Por isso ele era governador na terra do Egito. Deus tira o escravo da escravidão e coloca para ser governador, desde que o coração desse escravo torne-se um coração segundo o coração do Senhor. Ah, porque Deus achou Davi de trás das malhadas. Sim, Davi estava lá atrás fazendo o quê? Cuidando das ovelhinhas. Deus viu ou não viu ele? Sim ou não? Pois é, mas Deus viu primeiro aquele seu coração. Então não adianta eu citar os casos bíblicos que Deus fez isso por fulano, por ciclano, por beltrano, mas eu preciso ver quem foram esses homens, quem foram essas pessoas, e como eles agiram, o que eles fizeram, como era o seu coração, quais eram as suas atitudes diante, irmãos, das coisas que aconteciam, das coisas que se levantavam. Lá está agora o Absalão vindo com o povo e Davi deixando para trás o quê? Todo o reino. Se Deus quiser que ele fique, ele vai ficar. Pronto. Simplesmente isso. Porque se foi Deus que me deu, se foi Deus que me concedeu, é Deus que continuará o quê? Me confirmando aqui. Deus continuará me confirmando. Meu irmão, minha irmã, se Deus preparou para você, ninguém vai levar. Se Deus preparou para você, ninguém vai tomar. Se Deus disse que é o seu lugar, ninguém vai lhe tirar. Ah, mas estão me perseguindo, me empurrando, me tirando, me fazendo isso, me fazendo aquilo. Ei, quem estabelece é Deus. O que é que Ele quer? Quer a minha capa? Mando também o quê? A túnica. Não foi o que Jesus falou? O que eles querem? Que eu ande com eles 1 milha? Eu vou andar quantas? 2. Tranquilo. Não há problema. Porque quem vai honrar, irmãos, é Deus. É Deus. O Davi está agora o quê? Saindo daquele lugar. Ele deixou o reino para Absalão. E agora o Absalão assume o reino e passa a perseguir a Davi. Nessa perseguição, capítulo 18 para eu terminar. Capítulo 18. Vem toda a perseguição, aí os valentes de Davi se preparam para a batalha. Não, nós vamos lutar. O Davi fala, também vou, eles não deixam. Por quê, irmãos?
Porque eles sabem que se Davi fosse com ele, Davi seria misericordioso com Absalão. Eles não permitem, Davi conta, olha só, capítulo 18, versículo 3. Porém o povo disse: não sairá. Se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós. E ainda que a metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntará 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirva de socorro. Então Davi lhes disse: o que bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. Davi falou: eu vou. E eles disseram: você não vai não, Davi. Você não vai, porque eles não vão nem pelejar contra a gente. Eles vão perseguir você na batalha. Você não vai. Só que o problema deles era o quê? Se o Davi for, e quando estivermos vencendo a batalha, ele vai ser o quê? Misericordioso com o Absalão, como foi misericordioso com Saul, que o perseguiu, né? Como foi misericordioso com Simei, que o Davi ia passando, Simei ia jogando pedra nele: assassino, assassino. O outro valente falou assim: Davi, vou matar esse camarada. Davi falou: não, deixa ele. E ele jogando pedra em Davi: assassino, assassino. Ele foi misericordioso. O pessoal falou: se pensa, se ele vai, ele terá o quê? Misericórdia. E o povo já não queria misericórdia do Absalão. O povo estava, irmãos, revoltado por conta do Davi, por causa da situação que Davi estava. E ali já não era, irmãos, sabe, o desejo do homem. A vontade de Davi era para ir para a batalha, para defender quem? O Absalão. Mas aí Deus já estava trabalhando no negócio. Deus já estava agindo. E quando Deus age, meu irmão, quando Deus trabalha, minha irmã, aí não adianta. Então ele nem permitiu que o Davi fosse. Mas o Davi recomendou: olha, gente, tem misericórdia do Absalão, não faça nenhum mal para ele. E eles foram para a batalha. Foi na luta. Aí versículo 9, diz aqui: e Absalão encontrou com os servos de Davi. Absalão ia montado no mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou o quê? Adiante. Irmãos, parece coisa de desenho animado. Parece coisa de desenho animado. Lá vem Absalão no mulo, e correndo, daqui a pouco um galho pega o pescoço, o mulo vai embora, ele fica pendurado lá pelo pescoço. Parece coisa de desenho animado. Mas um dia eu ouvi o missionário dizer: todo Absalão encontrará o seu próprio galho. Todo Absalão encontrará seu próprio galho. Irmãos, ele ficou pendurado assim entre o céu e a terra. E os homens de Davi viram aquilo. Aí, veja só, versículo 10. O que vendo um homem fez saber a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que fizera saber: pois que viste, por que não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos o que o rei deu ordem a ti, a Abissai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem em Absalão. Ainda que proferisse mentira com risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma eu esconderia ao rei, tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com ele o coração de quem, gente? De Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Até aqui para nós já basta. Preste atenção. Lembra o que o Joabe fez?
para chamar a atenção de, Joabe não, o Absalão fez, para que Joabe levasse Absalão à presença do rei? O que o Absalão fez, gente? Ele forçou uma situação fazendo o quê? Pondo fogo no campo de quem? Até então o Absalão era o filho do rei. O que o Joabe podia fazer? Ele só ficou com o seu prejuízo, mas ficou algo no seu coração. O plano do Absalão durou quanto tempo? 40 anos. E 40 anos o Joabe não tinha tirado aquilo do coração. Quando Davi falou, olha, tenham misericórdia, não façam nada contra o Absalão, o Joabe ficou sabendo que ele estava pendurado, falou para o rapaz, rapaz, você não fez, eu teria te dado dinheiro. O rapaz falou, ainda que o senhor me desse, olha, 1000 moedas, eu não faria nada não, porque eu vou obedecer a ordem de quem? Do rei. Eu não faria. E nem com o peso da minha vida, nem mentira ao rei eu contaria, e nem ocultaria a ele coisa nenhuma. O Joabe falou, eu não vou perder tempo com você. Pegou 3 dardos, foi lá e o quê? Matou o Absalão. Lembre-se, todo dano causado a alguém vai trazer, irmãos, dano à nossa vida. Então vigiemos. Agora, o que é o principal da mensagem? Ser rei é uma bênção ou uma maldição? Ser rei, reinar, é bênção ou é maldição? Mas para o Absalão, foi bênção ou maldição? Mas e por que foi maldição para o Absalão? Porque ele não soube esperar o tempo e forçou uma situação. O que nós estamos estudando hoje? Provérbios 20, que diz o quê? Toda herança recebida antecipadamente, algo que você sabe que é direito seu, mas eu forço uma situação para receber, eu forço uma situação para chegar, eu forço algo para alcançar aquilo ali, no final não será bendito. No princípio eu fiz o quê? Sabe aquela pessoa que faz tudo para alcançar o que quer? Qualquer coisa, ele não importa se vai prejudicar, se vai pisar em alguém, ele não quer nem saber. Ele quer é o que, gente? Alcançar. Aí chega a dizer, o que importa é que eu chegue onde eu quero chegar, os outros querem nem saber, porque os fins justificam os meios, mas se eu apressar do meu jeito, no princípio, o final não será bendito, o final não vai ser abençoado. O Absalão apressou ou não apressou? Sim ou não? E o que aconteceu, irmãos? Quanto tempo durou o reinado de Absalão? Nem 3 meses. E ele não teve sossego no seu reinado. Ele até ouviu clamarem ou dizerem o seu nome como rei, mas durou menos de 3 meses. Não vale a pena, é esforço vão tentar fazer as coisas do nosso meio e dar, irmãos, sabe, o nosso jeitinho. O final vai ter problema. Ou Deus faz, irmãos, ou eu não quero. Como Davi, eu até me retiro, toma aí a chave, toma tudo, como Davi, sabe, entrego, que a capa leva a túnica, você não precisa nem me forçar a andar 1 milha, eu vou 2 com você, não tem problema, porque ou Deus confirma, ou nós não devemos estar onde estamos. Ouça algo, meu irmão, é preciso saber confiar em Deus e esperar o momento certo. Deus não esqueceu de você. Como demorou o tempo determinado para Davi assumir o reino, o mesmo tempo teve quem? Absalão. Quanto tempo, gente? 40 anos. E em todo o tempo Davi passou por tudo que havia de passar, sem contaminar o seu. Na primeira prova do Absalão, ele estragou todo o negócio. Na primeira situação, Absalão estragou tudo.
Por quê, irmãos? O seu coração nunca se dobrou ao querer do Senhor. Nunca se dobrou. Seu coração sempre se preocupou com aquilo que ele iria ganhar e receber. E olha, meu irmão, eu vim pensando nisso hoje. Não é servir a Deus se tudo o que fazemos pensando no que vamos receber. Não é servir a Deus. Se toda decisão, se eu faço, se eu obedeço, é sempre pensando no quê? O que eu vou receber? O que eu vou ganhar? O que eu vou ter? Né? Se tudo que eu faço é pensando quais serão os meus benefícios, quais serão os privilégios que eu terei nisso? Eu vou à igreja, né? Eu preciso vir aos cultos não pensando em receber algo, mas em doar. Eu vou doar a minha adoração, eu vou doar o meu louvor, eu vou doar meu coração por inteiro, eu vou me consagrar, eu vou me entregar como oferta viva, santa e agradável. Mas geralmente chegamos diante de Deus pensando em receber. Não é errado você, irmãos, sabe, eu e você desejarmos algo, queremos alcançar alguma coisa, não é errado não, Deus tem para dar. O errado é o que, irmãos? É sempre estar tentando levar vantagem naquilo que estamos fazendo diante do Senhor. É mais ou menos dizer assim, poxa, o pastor pediu uma oferta na igreja. O pastor pediu oferta? O que ele vai dar no dia da oferta? Não tem nada não. Ele só deu um envelope. Não vai ter nada não? Então nem vou nesse culto não, nem vou pegar esse envelope. Vou deixar para pegar o outro quando tiver alguma coisa. Quando me der alguma coisa, eu dou outra. Quando fizer alguma coisa, eu faço outra. Não, melhor é dar do que receber. Quando eu dou, quando você doa, nós estamos plantando, Deus te faz colher. Deus te dá. Sabe? Estou falando muito disso, irmãos. Apresentar o que temos. Enquanto eu não apresentar o que tenho, Deus não tem como, irmãos, cumprir na minha vida o que Ele tem, ou trazer à minha vida o que Ele tem. Primeiro passo é meu, achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós outros. Achegai-vos a mim. Enquanto eu não entender que sou eu que tenho que perdoar, que tenho que ceder, e sabe, não ficar esperando das pessoas, eu vou ficar sofrendo do mesmo jeito. E chegar à conclusão que eu tenho que deixar de ser uma pessoa boa, passar a ser uma pessoa má, passar a ser uma pessoa ruim. Pastor, olha, sabe, eu cansei. Eu cansei. Geralmente a pessoa cansa do que? O esgotamento vem por quê? Geralmente por fazer a mesma coisa. E quem continua fazendo a mesma coisa, o resultado que ela obtém é o mesmo. Muda. Deixa Deus conduzir a sua vida. Reinar é uma bênção, mas para o Absalão foi uma maldição. Aí eu posso citar várias coisas. Casamento é uma bênção ou uma maldição? É uma bênção ou uma maldição? Então fala bênção, né? Que a pessoa fala assim, é bênção, né? Quem sabe o que a pessoa está vivendo, o momento que ela está vivendo, não seja a bênção que ela tanto esperava. Mas não é porque o casamento em si é uma maldição. O casamento é bênção. Deus não abençoou no princípio? Deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se a sua esposa, serão ambos o quê? Uma só? Só que o problema é que eles não são uma só carne. O problema é que eles não se unem. Eles continuam sendo adversários. E aí torna-se um problema, porque, irmão, se não houver acordo, como andam os dois juntos? Alguém tem que, sabe, dizer tudo bem. Alguém tem que ceder. E não é só um e nem só o outro, são ambos. Por isso existe o quê? Divisão, e casa dividida não subsiste. Simplesmente não prospera. Não tem como prosperar. O casamento é uma bênção. É uma bênção.
Agora, para muitos, torna-se um problema, uma maldição. Em que circunstância ele contraiu o matrimônio? Em que circunstância ela contraiu o matrimônio? Meu casamento tem que ser uma bênção, mas em que circunstância? É isso que eu tenho que observar. Eu atrapalhei a casa de alguém, eu destruí a casa de alguém, eu separei a família de alguém, eu tenho que observar isso. Eu tenho que observar essas coisas. Em que circunstância? Sabe? Prosperidade é uma bênção? Sim ou não? Sim ou não? Mas em que circunstância eu adquiri minha prosperidade? Eu pisei por cima da cabeça do Johan, do Barnabé, eu passei por cima da cabeça do Aldair, eu saí. E eu alcancei o que eu alcancei e deixei os pobres lá embaixo, quebrados por minha conta. Então o que era para ser bênção acaba tornando-se o quê? Uma maldição. Tem um galho lá na frente esperando. Tem um galho lá na frente esperando. E alguém doidinho com uma lança na mão para... Então, isso é como Davi. Quer o reino? Pega. Leva. Mas eu permanecerei aonde? Na presença do Senhor. Espera o momento certo. Tudo tem seu tempo. Tem um momento determinado. Assim como Deus não esqueceu de Davi nos 40 anos, Ele também não tinha esquecido do Absalão. Não foi o Absalão que esqueceu de Deus. Deus não esqueceu de mim nem de você, mas a verdade, a pergunta hoje é: será que nós não esquecemos do Senhor? Porque o fato de eu estar vindo na igreja não quer dizer que eu lembro do Senhor. Será que nós não esquecemos do Senhor? Nós não nos esquecemos da sua promessa, nós não nos esquecemos, irmãos, dos seus mandamentos, dos propósitos do nosso Deus. Que lembremos do que Deus tem falado conosco. Amém? Fiquem em pé em nome de Jesus Cristo. Isso. Não sei por que caminhos você tem passado, irmãos. Eu não sei quais são as coisas que você tem enfrentado nesta caminhada. Mas o que eu posso dizer, que apesar de tudo que tem lhe acontecido ou que lhe aconteceu, Deus não esqueceu de você. Quando Joabe vai lá, traz o Absalão e coloca na presença do Davi, o que o Davi fez, irmãos? Abraçou e beijou o Absalão, o quê? Imediatamente. Sabe por que isso? Porque Deus já estava trabalhando no coração de Davi para que se voltasse em favor de quem? Absalão. Se o Absalão tivesse mais um pouquinho de paciência, se o Absalão tivesse mais um pouquinho, irmãos, sabe, de tranquilidade, se desse a Deus o que Deus esperava, eu acredito que ele ainda poderia ser rei em Israel. Porque quem foi o rei em Israel, irmãos? Quem foi o rei em Israel? Salomão. Salomão. Por que o Salomão? Salomão não era filho de Betseba com Davi? E de onde veio Betseba? Em que circunstância? O primeiro filho de Betseba com Davi morre. O segundo Deus ama tanto que faz rei em Israel. Que maravilha. Mas o Absalão, se já tivesse um coração segundo o coração do Senhor, não teria a preferência de Deus? Então cuidado para não estar lutando para ter a preferência das pessoas e esquecer que quem tem que nos preferir é Deus, meu irmão. Ainda que eu seja desprezado pelas pessoas, pode dizer, pode fazer, faz. Que o Senhor me prefira. Porque se o Senhor nos preferir, meu irmão, aí não tem ninguém que vai tomar o teu reino, ainda que você entregue. Você quer levar? Quem me deu foi Deus. Você acha que tem condição de tocar esse reino? Está aqui a chave. Fique em paz.
Eu estou saindo. O que é que Deus vai fazer, irmãos? Se Deus te deu, Ele vai te pegar, vai te colocar de novo. Tá? Então, saiba esperar o momento certo. A bênção vem de Deus. E a bênção de Deus, ela enriquece e não traz consigo dores. Digam graças a Deus.